Neste programa, você vai saber o que é o projeto Produtores de Água da Agência Nacional de Águas, que pode ajudar na recuperação e proteção de mananciais. E um projeto de lei em tramitação no Senado que quer transformar em legislação federal o pagamento por serviços ambientais. Assista agora no Ecosenado. O projeto de lei do Senado, de autoria do senador Renato Casagrande, institui o pagamento por serviços ambientais para os agentes rurais que adotarem princípios, métodos e técnicas que reduzam sedimentos, contaminações e resíduos que sejam levados para os rios, riachos e nascentes. Quem desmata de forma inadequada, em local inadequado, tem que ser punido. Agora, quando o produtor, também o produtor rural, ele preserva uma área inclinada, num topo de morro, uma área maior do que a legislação estabelece na sua propriedade, isso não é considerado, só é considerado na hora do fato negativo, na hora do fato positivo não era considerado. E agora estamos discutindo também uma legislação no Congresso para que isso seja uma norma para o Brasil todo e que seja um instrumento de preservação das nossas florestas. A ideia do pagamento pelos serviços ambientais, ela favorece em dois níveis o processo econômico, ambiental e social. Favorece no sentido de que ajuda os produtores a terem cuidado com os recursos naturais, com os seus mananciais, com as suas nascentes, com os seus córregos e rios, e ao mesmo tempo favorece a que eles possam ter uma fonte de renda que possa investir na sua propriedade e até agregar mais valor à sua produção. No Brasil, uma iniciativa da Agência Nacional de Águas, já implantada em alguns estados, está colocando em prática o conceito do pagamento por serviços ambientais. É o Produtores de Água. Em tese, quem trata bem o solo, ele está transformando uma água que causa enchente e erosão numa água que serve às atividades econômicas. Entre aspas, ele está produzindo água para o sistema econômico. O programa Produtor de Água ele só existe naquelas bacias onde a sociedade local sente a necessidade de desenvolver um projeto desse tipo. Ou seja, onde a sociedade valoriza a água. Já existe um congestionamento, já existe uma disputa pela água. Essa água é valorizada naquele setor. Aqui no Distrito Federal, a implantação do projeto Produtores de Água vai contemplar a região da bacia do rio Pipiripau, que fica aqui à minha direita. É uma bacia de mais ou menos 5.500 hectares, que reúne 430 produtores rurais. Quem nos acompanha nessa visita aqui na região é o chefe do escritório local da Emater, o Geraldo Magelo. Geraldo, o que já foi feito dentro dos produtores de água aqui para a Bacia do Pipiripau? Bom, o projeto Produtor de Água da Bacia do Pipiripau começou com o diagnóstico da bacia, com levantamento de campo e também utilizando imagens de satélite para que se possa ter uma ideia da situação atual que se encontra essa bacia. Já iniciamos também o plantio de árvores para recuperação de áreas de preservação permanente e até agora foram plantadas uma pequena quantidade de árvores nativas, em torno de 15 mil plantas já foram colocadas nessas áreas de preservação permanente. Mas vocês estão prevendo muito mais mudas para serem distribuídas, não é? O projeto prevê, entre outras coisas, o plantio de aproximadamente 450 mil mudas de árvores. Qual é a área calculada que vocês viram com as imagens de satélite que necessita ser recuperada aqui nessa região? Inicialmente o diagnóstico mostrou que há um déficit em torno de 1.200 hectares a serem recuperados. Mas isso não é referente à reserva legal, não é? Não, seria só em termos de áreas de preservação permanente. Localizada na divisa entre os estados de Goiás e Distrito Federal, a bacia do rio Pipiripau apresenta perfis diferentes em cada lado da divisa. Em Goiás, grandes plantações de milho e soja que envolvem a nascente dos rios e córregos da região. Do lado do Distrito Federal, pequenos produtores de frutas e hortaliças. Se não houver uma recuperação dessas áreas de preservação permanente, a gente corre o risco de ter déficit de água para a irrigação. Há 2 anos atrás já sofreram um problema desse tipo, né? Nós já tivemos, há 2 anos atrás, houve falta de água para irrigação e os produtores tiveram que passar por um racionamento, que foi feito um acordo entre eles para que reduzissem de 20% a 30% a utilização da água.
O único controle que você tem sobre a água na natureza é no momento que chove. É um momento democrático de distribuição de água. Chove na região como um todo. A partir daí, dependendo do tratamento que você dá ao solo, essa água pode escorrer rapidamente, causando erosão, causando enchente nas cidades, né? Ou seja, continua sendo água, mas uma água que causa prejuízo. Se você trata bem o seu solo, essa água infiltra, alimenta o lençol freático, mantém os rios funcionando durante o ano todo, ou seja, ela se torna uma água disponível para dar suporte às atividades econômicas. Nino mora na bacia há 34 anos e produz couve-flor. Ele está preocupado com a falta de água na região. Por que você decidiu aderir ao Produtores de Água, Nino? Olha, a água está pouca, né? E beira de córrego não está existindo mais mato em beira de córrego, né? Quantas mudas você recebeu aqui e quantas você plantou, mais ou menos? Eu recebi umas 1000, mas eu passei para o vizinho um pouco. Entendeu? Umas 400 para o vizinho. Então a minha mais ou menos umas 600. Uma entidade que pode entrar na parceria do projeto no Distrito Federal é a Companhia de Água e Abastecimento de Brasília. Fomos até a barragem da Caesb, localizada no município de Planaltina, próximo de Brasília. A Caesb mantém aqui na bacia do Ribeirão Peperipau, bacia hidrográfica do Ribeirão Peperipau, um trabalho de monitoramento da qualidade da água em 5 pontos. Esses dados são fornecidos para a Agência Nacional de Água e para a DASA, e também monitoramento da quantidade de água, que são as medidas de vazão do córrego, né, para a gente saber o quanto tem disponibilidade de água para todos os usuários da bacia. A gente também mantém na bacia um monitoramento do uso e ocupação do solo, de forma a detectar em vistorias ambientais alterações que possam trazer prejuízo aos recursos hídricos. É muito mais barato para essa companhia remunerar os produtores para eles se adequarem ambientalmente para produzir esse serviço, do que ela ter que construir novas plantas ou que ela ter que gastar permanentemente com tratamento. E a sociedade também ganha, porque apesar da água chegar com a mesma qualidade, a quantidade de produtos químicos inseridos nessa água é muito menor. De tal forma que o tratamento de água não seja tão dispendioso, que não se tenha que investir em sistema de tratamento tão complexo que faça você gastar e a população teria que pagar pela água um valor maior, né? Agora vamos conhecer a experiência do Produtores de Água no Espírito Santo. Lá o projeto ganhou um forte aliado, os royalties do petróleo. O Espírito Santo é hoje o segundo maior produtor de petróleo e primeiro de gás natural do Brasil e atrai expectativas do mundo inteiro para as recentes descobertas da camada pré-sal. O estado cresce a níveis superiores à média nacional. Em 2008, registrou um índice de crescimento de 8%, enquanto o do Brasil ficou em 5,2%. E parte do bônus deste desenvolvimento econômico já está comprometida com o futuro. Preocupado com a sustentabilidade, o governo do estado paga aos produtores rurais pela preservação ambiental. Andréia Vivacqua é produtora rural em Brejetuba, na região serrana do Espírito Santo. Há 9 anos, ela trabalha para recuperar áreas da propriedade que eram usadas para o plantio do café. Uma delas está ao redor desta cachoeira. A recompensa pelo trabalho veio em forma líquida. A água em fartura para manter a casa, abastecer a lavoura e criar peixes. A família recebeu cerca de R$6 mil pelo serviço prestado ao meio ambiente. Fora um incentivo pessoal, de gosto, da consciência ecológica que nós já temos, um projeto a nível estadual, com incentivo do governo, ajuda a gente a chegar nas metas que a gente pretende mais rápido. Tinha nascentes aqui que estavam em áreas muito descampadas e quando pegava o período de seca, você não via mais água, a água secava. Agora todas essas nascentes ficaram praticamente perenes, tem água o ano inteiro, tá? E outros locais também que a gente não via água, a gente vê afloramento em áreas, mesmo que não existem matas, mas afloramentos em locais que antes a gente não achava que poderia ter água.
Assim como Andréia, agricultores capixabas, a maioria produtores de café e gado, agora também são produtores de água. É este o nome que o governo do estado deu ao projeto que paga o homem do campo pela preservação ambiental. No interior do Espírito Santo, cerca de 90% da produção rural vem da agricultura familiar e o modelo que predomina é o minifúndio, pequena propriedade. Se antes reservar uma área para a preservação representava redução na renda, agora há motivos de sobra para deixar a natureza reinar. Seu Chiquinho já se conscientizou. Quando a gente interessa ver as coisas melhorar, por certo a gente tem que fazer alguma coisa, né? Preservação. É preservar. Consciência de quem sabe que tem um tesouro dentro de casa. Significa para mim uma fortuna, né? Uma riqueza, porque sem ela fica difícil para nós. A gente tirou experiência quando a gente está viajando, e eu já viajei muito a pé, às vezes em um lugar distante, sem água, com bastante sede. Aí a pessoa pensa, meu Deus, se tivesse uma aguinha aqui para me beber, que bom seria, né? Áreas de morro e próximas a rios têm prioridade. Quando o seu Nilson comprou a propriedade no município de Afonso Cláudio, os 90 hectares de mata já estavam no local. Como não tinha dinheiro para investir na lavoura, deixou a natureza intacta. 46 hectares de floresta foram contemplados pelo projeto. O agricultor comemora o valor recebido e já sabe o que vai fazer com ele. Dinheiro é um dinheiro bem-vindo, né? Porque hoje a nossa agricultura, ela tá muito difícil para você trabalhar. Você trabalha, mas o lucro é muito pouco. E é um dinheiro que vem pode não ser muito, mas você também não tem despesa com aquilo. Apesar de você às vezes estar 20, 30 anos com aquilo ali, entendeu? Mas hoje é um benefício que vem e a tendência é só melhorar, né? Aqui na Bacia do Guandu, que é uma bacia que já tem uma sociedade civil forte, organizada, diversos projetos acontecendo na região, foi uma bacia que o projeto ele foi aceito assim, de braços abertos, pois muitos produtores rurais já estão conscientes. Então aqui a gente não enfrentou muitas dificuldades para encontrar, para achar e identificar produtores de água. Todo o dinheiro que a Andréia, o Nilson, o seu Chiquinho e outros produtores receberam no Espírito Santo pela preservação de nascentes está previsto em leis estaduais. Os recursos vêm de um fundo, o Fundágua, abastecido pelos royalties de petróleo. Iniciativas pioneiras no Brasil. Esse projeto começou de uma forma muito diferente em outros lugares que também já estão fazendo alguma coisa, mas aqui no estado nós começamos com 2 leis que garantiram isso. Os recursos que vêm para o pagamento de serviços ambientais são 3% dos royalties de petróleo e gás. E estamos com muito orgulho servindo de referência para vários estados que estão tentando e fazendo coisas similares ao que nós estamos fazendo aqui no Espírito Santo. Preservação da água significa garantir o futuro do planeta. Entre em contato com o nosso programa pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo endereço www.senado.gov.br/TV. E até a nossa próxima edição.